Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês e com a Célia, com o nosso colega Carlos Henrique Corsei, do IPEA, e convidado aqui pelo Luiz, que trabalha comigo e com quem conversamos bastante antes de vir para cá, até na preparação do que eu ia apresentar. Ele aprovou a minha apresentação, então eu vou fazer com a maior tranquilidade. Agora, eu não posso deixar de falar um tema com vocês hoje, que é um tema que realmente bateu firme aí nesse fim de semana e que nos atingiu diretamente, que foi o incêndio do Museu Nacional. E que mostra toda a precariedade, né, que a gente vive. E me lembrei, na noite de domingo, enquanto eu via as imagens, eu me lembrei do incêndio que nós tivemos aqui em 2010. Não sei se vocês todos sabem disso. Em 2010, quando eu ainda era diretor do Instituto, a gente teve incêndio aqui na capela, que fica aqui atrás. 2010, gente, nós estamos em 2018, há 8 anos atrás. E a gente, quer dizer, eu me lembro, dentro da minha sala, vendo um incêndio. A sorte que a gente teve, quer dizer, se pode dizer que houve alguma sorte, é que a capela fica num bloco separado, totalmente separado. Mas eu pensei que se isso acontece aqui num dos nossos blocos, isso aqui vai embora. A menos que a gente se cuide e tenha esquemas de prevenção, de proteção, de coisas automáticas que funcionem caso você tenha um incêndio. Mas isso me bateu muito forte. E quando eu vejo quer dizer, as autoridades hoje dizendo que em 3, 4 anos vai estar tudo recuperado, eu tenho sérias dúvidas pela experiência que a gente teve aqui, porque a capela não voltou a funcionar até hoje, né? Já são 8 anos. E nós não temos a nossa capela, que era uma referência para os casamentos, para a cidade, para as atividades aqui nossas. Bem, então, dito isso, 20 minutos, tá bom? E cadê minha apresentação? Já está aí? Bem, eu vou procurar fazer uma coisa assim, didática, pensando que vocês são alunos de graduação, e eu chamei a minha apresentação hoje de mercado de trabalho, desaceleração, queda e dificuldades para se levantar. Ou seja, quando a gente olha a situação hoje, a gente esquece, o que muitas vezes esquece, né? A gente não tem uma memória, até porque vocês são muito novos também, mas o passado no mercado de trabalho na economia brasileira já foram muito melhores, né, do que o período que a gente está vivendo agora. Então, é nesse sentido que a gente teve um mercado de trabalho que desacelerou, entrou em queda, dificuldades sérias e junto com a economia não conseguindo se levantar com facilidade. Bem, então a estrutura da apresentação, deixa eu ver o tempo direito. Eu vou fazer brevíssimos comentários sobre o comportamento da economia no passado recente e como isso se refletiu sobre o nosso mercado de trabalho. Depois eu vou apresentar alguns números da PNAD contínua. A PNAD contínua veio substituir a PME e a PNAD antiga, e nós temos informações desde 2012, informações do país inteiro, uma fonte espetacular para quem quer analisar o mercado de trabalho. Então, eu vou trazer para vocês alguns números sobre o mercado de trabalho. Eu vou apresentar também para vocês um índice resumo que dá uma ideia assim, a gente gosta, né? Economista adora ter índices resumos, né? Índice de Gini, índice disso, índice daquilo. Aí tem aqui o nosso índicezinho para o mercado de trabalho, para dar uma ideia de compondo algumas variáveis importantes do mercado de trabalho, aonde nós estamos, se estão melhorando, estão piorando, quanto pioramos, ou se estamos recuperando. Será que a gente está recuperando finalmente? E depois, como o Luiz pediu, isso aqui, a Liga é de políticas públicas, não é isso? Políticas públicas. Então, ele pediu, bota um pouco, vamos discutir um pouquinho de políticas públicas. Então, eu selecionei aquela política pública com a qual eu trabalho mais, que é a questão do salário mínimo, a política pública importantíssima para o país, não apenas para o mercado de trabalho. E, então, eu vou falar um pouquinho disso, o efeito do salário mínimo, da política do salário mínimo sobre a distribuição da renda, que melhorou no passado recente, até pouquíssimo tempo estava melhorando, e pensar um pouquinho sobre o futuro da política do salário mínimo, quer dizer, o que vai acontecer, o que a gente acha que pode acontecer
no futuro próximo. Vamos lá de novo, é esse aqui? Bom, então isso aqui é um resumo bem breve do que aconteceu nos últimos 15 anos com a economia. A gente teve um período muito bom de crescimento, 2004, 2008, e esse período foi favorecido pela própria economia internacional, boom de commodities, o mercado interno também crescendo bastante, a renda crescendo. Então foi uma conjunção de fatores que permitiram esse crescimento bem favorável nesse período, mas a gente depende do resto do mundo. O mundo entrou em crise, no final de 2008 ela atingiu o Brasil, apesar de políticas, né, colocadas pelo governo, naquela época, o governo Lula. Você teve um ano de 2009 muito ruim, né, um ano de queda, né, do PIB, o PIB que vinha crescendo 5% ao ano, ele de repente para de crescer, mas por conta dessas políticas você consegue de alguma maneira recuperar a economia em 2010. O PIB cresce 7,5%, 7,5%, pois é, em 2010 a gente teve 7,5%, foi uma coisa única, pontual, mas a gente teve até, né, não tem tanto tempo assim. Aí de lá para cá houve uma desaceleração clara da economia nesses 3 anos seguintes, até 2014. 2014 você não tem mais crescimento econômico, embora o mercado de trabalho ainda tenha se mantido de alguma maneira, e aí a gente entra nessa crise profunda que a gente vive até hoje, e que 2015 até meados de 2016 foi um horror, o PIB caiu muito nesses 2 anos, o mercado de trabalho foi junto com ele, e finalmente a gente está tentando aí uma recuperação, que está indo devagarzinho, coisa e tal, começa mais para o final de 2016, 2017, mas a recuperação é crescer 1% ao ano, quer dizer, um país que em 2010 cresceu 7,5%, no período 2004, 2008 cresceu quase 5%, agora a gente está aí quase comemorando, porque não tem mais crescimento negativo, e sim um pequeno crescimento de 1%, e pelo jeito a gente vai caminhar para alguma coisa parecida nesse ano, não é, Margarida? Embora você ache que pode dar um pouco mais, mas faz alguma diferença? Você está abaixo do mercado, mas tem umas pessoas que... Pois é, olha, 0,8, que a Margarida está dizendo, provavelmente ela está bem próximo do que vai acontecer. Então é isso, a situação é essa. Então vamos sair disso aqui, não foi tão breve esse meu comentário, meus comentários, mas é sempre assim. Bem, o que aconteceu com o mercado de trabalho nesse período que vai até 2014, esses 10 anos, 11 anos, 2004, 2014? Você tem uma forte queda do desemprego, o desemprego chegou a 6% em 2014, quer dizer, que nós estamos vivendo com 13%, vocês imaginam, era menos da metade há 3 anos, 4 anos atrás. Você teve essa política do salário mínimo, que a gente vai explorar um pouco mais adiante, e que, na verdade, foi muito grande o crescimento. Tem um gráfico para mostrar para vocês, um crescimento que, inclusive, já começa antes de 2004, e o salário mínimo cresce muito, obviamente, isso aí favorece, né, a renda das pessoas, o consumo, etc. E outra característica importante, a remuneração em geral, quer dizer, não só o salário mínimo, mas a remuneração média do trabalho cresce bastante nesse período. Você tem outro dado importantíssimo, quer dizer, a questão da formalidade, a criação de empregos formais no país foi espetacular. Em 2010, por exemplo, foram 2.400.000 empregos formais registrados pelo CAGED, do Ministério do Trabalho, criados naquele ano. E nos anos anteriores era 1,5 milhão, quase todos os anos. Obviamente que isso aí vai acabar, vai tender a acabar no final do período, mas você até 2014 ainda continua gerando emprego formal. Então houve uma grande redução da informalidade. E vem junto com isso também uma melhora, isso é também muito importante, a melhora substancial da distribuição da renda como um todo e da renda do trabalho em particular, que é o que nos interessa mais, que a renda do trabalho também melhorou muito nesse período. Bem, então vou falar agora, vou fazer o seguinte, como eu tenho a PNAD contínua, aqueles dados, tudo que a gente usou atrás, PNAD, RAIS, coisa e tal, são fontes antigas daquele período. Agora eu vou explorar os dados da PNAD contínua, por isso que eu estou começando em 2012 para cá, que a gente pega a tal da desaceleração, a crise e esse esboço de recuperação. Então a gente vai até 2018. E está aqui o ponto de partida. O ponto de partida é o comportamento da economia. Quer dizer, vocês veem que até o iniciozinho de 2014 a economia estava crescendo. Isso aqui é crescimento do PIB trimestre por trimestre, comparativamente com o mesmo trimestre do ano anterior. Quer dizer, para evitar esse problema de sazonalidade, né, tem trimestres que você cresce mais, outros menos, eu estou comparando com o mesmo trimestre do ano anterior.
E vocês veem aqueles pontos azuis que terminam em 2014 1, era a taxa de crescimento anual, né? Anual comparando o trimestre com o mesmo trimestre do ano anterior. A gente estava, chegamos a 4% ali em 2013, 2, e ficou em torno de 3%, né? Quer dizer, nessa faixa, esse período que eu chamei até um período de desaceleração, porque antes estava na faixa de 5%. Aqui você está na faixa mais ou menos de 3%. Mas quando você chega a partir do segundo trimestre de 2014, aí você vai afundando, você chega a ter quedas da ordem de quase 6%, 5,5%. A queda, porque quando você junta o ano inteiro vai dar 3,6%, 3,8%, mas naquele trimestre especificamente, ou seja, no quarto trimestre de 2015, fundíssimo do poço, você estava com uma queda da ordem de 5,5%. Depois você tem, aos pouquinhos você vai diminuindo a queda, mas você tem queda, na verdade, até 2017. É só em 2017 que você volta a ter um pequeno crescimento comparando com o mesmo trimestre do ano anterior. Então, isso aí, obviamente, vai se abater sobre o mercado de trabalho, esse crescimento lá para cá, porque a gente já tem os dados de 2018, 1 e 2, mas também o crescimento é pequenininho. É azul, tem crescimento, mas é pouca coisa. Então, esse vermelho aí é que vai se abater sobre o mercado de trabalho com bastante força. E eu escolhi 3 variáveis básicas para o mercado de trabalho, eu acho que vocês devem concordar comigo, quando a gente pensa mercado de trabalho, que a gente pensa? Taxa de desemprego, não tem jeito, é a coisa número 1 que se pensa. A número 2 é a renda do trabalho, quer dizer, quanto é que as pessoas estão ganhando em termos reais, está crescendo, está diminuindo o rendimento. E no Brasil, e em geral nos países menos desenvolvidos, até por conta da alta taxa de informalidade, quer dizer, tudo que não é emprego com carteira assinada, você também se preocupa muito com essa questão. Então, eu escolhi essas 3 variáveis para explorar aqui com vocês. E aqui a primeira é a taxa de desocupação. É aqui, né? É esse aqui. Então, vocês veem o seguinte, a taxa de desocupação aqui vai desde o comecinho em 2012 até... Aqui eu parei em 2018 já em... Novembro. Ah, não, novembro, mas eu não tenho data até novembro. Eu só tenho data até o meio do ano. Mas aqui está preparadinho porque está chegando, né? Mas o que é interessante é o seguinte, o comportamento do desemprego é esse aqui, ó. Ele, é difícil você ter mão firme para não mostrar isso, né? Você tem todo ano um aumento do desemprego no começo do ano, depois uma queda, um aumento e uma queda. Isso aqui, desde que você olha lá para trás com a PME, é assim. Ele aumenta o desemprego, cai, aumenta e cai. Quando chegou em 2016... Em 2016 ele começou, 2015, desculpe, 2015 ele começou a subir e não caiu mais ao longo do ano, quer dizer, aquele efeito sazonal não existiu. Em 2016 a mesma coisa. Então, você vai do início de 2015 até meados de 2000, na verdade até praticamente o final de 2016, você tem uma tendência de crescimento do desemprego, então foge totalmente do padrão. Mas o interessante é o seguinte, a partir de 2017... você volta àquele padrão anterior, que é uma coisa muito positiva, né? Porque você volta a ter o padrão de aumentar no começo do ano e diminuir, aumentar, diminuir, não ficar aquela tendência horrorosa de crescimento. Em relação ao rendimento médio do trabalho, rendimento médio do trabalho medidos em reais do último mês aqui, que é meados desse ano, vocês veem que, até de uma certa forma, o rendimento do trabalho foi relativamente preservado, né? Vocês veem que era de se esperar, pelo menos eu esperaria, que esse período aqui, que é o 2015 até meados de 2016, você poderia ter tido até uma queda maior do rendimento médio, não teve. Você teve queda, sim, tá bem? Afinal de contas o mercado estava péssimo, o mercado de trabalho. E de lá para cá, até beneficiado por essa pequena recuperação do mercado de trabalho e pela inflação, que caiu muito, você passa a ter uma recuperação do rendimento médio. Então, você hoje em dia teria um rendimento médio que não é muito diferente do rendimento médio do ano 2014, da mesma ordem de grandeza. E aqui no começo, obviamente, era um período que a economia ainda estava crescendo, o rendimento médio vinha subindo. Então, é esse o comportamento rapidamente para o rendimento. Esse aqui que eu acho que é o dado talvez o mais preocupante, porque a gente não tem nenhuma recuperação até hoje disso. Quer dizer, a informalidade, aqui eu estou medindo percentual de ocupados com carteira assinada no setor privado. Isso, para mim, seria o núcleo do setor formal da economia. Setor privado, empregado de carteira assinada. E esse grupinho aqui, ó, ele chegou a representar 40% da força de trabalho, do pessoal ocupado, na verdade, pessoal ocupado, e ele não parou de cair de lá para cá. De lá para cá,
não parou de cair. Você deve ter visto semana passada, né, os últimos dados da PNAD contínua, que mostram que 27 milhões, né, de pessoas entre desocupados, desalentados, pessoas que queriam trabalhar mais horas, etc., que não estão conseguindo. Isso aí mostra que, se você não ficar apenas no desemprego e ampliar um pouco mais o leque, você vê coisas horrorosas acontecendo no nosso mercado de trabalho atualmente. Mas aí, isso aqui é muito impressionante, porque realmente você tem uma queda sem parar aqui, esse período todo até agora. Bem, aí isso aqui é uma ideia de que, usando essas 3 variáveis, a gente poderia tentar fazer um índice resumo para o mercado de trabalho. É o que eu fiz, é o que eu proponho fazer. Você precisa, se você quiser fazer um índice resumo, tipo um Gini da vida, que deu uma ideia através de um número como anda o mercado de trabalho, você pode juntar, por exemplo, essas 3 variáveis que estão aqui, né? Por exemplo, isso aqui é uma ideia do que eu achei que mais importante, mas pode ser outras variáveis. Até eu tenho uma versão desse índice com 9 variáveis, mas não muda muito em relação a essas 3 principais, então a gente pode ficar nelas: desemprego, renda e formalidade. Nosso tempo como é que anda, hein? Ih, gente, está andando rápido, hein? Eu acho que eu vou precisar mais um pouquinho, se a mesa deixar, mas não muito mais. Sem problema. Tá bom. Então, a ideia é essa: escolher variável, padronizar as variáveis, juntar as variáveis, agregar, e as variáveis que eu escolhi são essas 3 aí. E aí a metodologia é uma coisa muito simples, é tipo aquela metodologia do IDH, que você pega o valor da variável. Isso aqui é para variáveis que crescimento significa melhora. Das minhas 3 variáveis, só tem uma que crescimento é melhora, que é a renda. Porque desemprego, crescimento é piora, e informalidade, né? Se for formalidade, é melhora; se for informalidade, é pior. Então, a gente trabalha com isso aqui. Você pega a variável, subtrai do valor mínimo da variável em todo o período e divide pelo valor máximo e mínimo da variável. O denominador é maior que o numerador. Quanto maior o numerador, melhor a situação, e esse índice varia entre 0 e 1. Esse índice é, por exemplo, utilizado para o rendimento, por exemplo. E se vocês quiserem pegar uma variável que o crescimento significa piora, taxa de desemprego, você inverte essa formulazinha aqui, você inverte ela e você trabalha com números negativos, quer dizer, a taxa de desemprego menos a taxa máxima, a taxa mínima menos a taxa máxima. Esse número também dá entre 0 e 1, quanto maior esse número, melhor a situação. É melhor, porque eu inverti a fórmula. Bem, feito isso, a gente pode juntar essas 3 variáveis, né? Você calculou os 3 índices, soma e divide do jeito que vocês quiserem. Eu somo e divido por 3, que a média é mais simples, mas se vocês acharem que o desemprego é mais importante, pode dar um peso diferenciado para o desemprego. E aqui está o nosso índice, o resultado do nosso índice. Na verdade, eu botei um índice calculado sem dessazonalizar e dessazonalizando, quer dizer, para tirar os efeitos que ocorrem ao longo do ano. Não dá muita diferença. O fato concreto é o seguinte: o que esse índice está dizendo para nós? Esse índice está dizendo que, de março de 2012 até o ano 2014, o início do ano 2014, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, o índice melhora. Ele vai de uma coisa tipo 0,4 para uma coisa próxima a 0,9. Quer dizer, esse 0,4, 0,9 é uma coisa muito relativa, quer dizer, com o uso dele você tem uma ideia do que significa. E aqui significa que você tem um menor desemprego, você tem maiores rendas e você tem menor informalidade, e como as 3 coisas não acontecem simultaneamente no mesmo mês, você nunca chega ao número 1. Para chegar ao número 1, teria que tudo acontecer o melhor momento para as 3 variáveis naquele respectivo mês. Mas, de qualquer forma, o fato concreto... você... Eu achei que todo mundo estava me ouvindo bem, não? Pô, mas por que vocês demoraram a pedir? Eu posso falar mais alto? Pô. Não, mas não precisa repetir tudo, né? Não. Então, é só para dizer o seguinte: você tem uma melhora substancial nesse período, que vai até 2014, você tem uma certa estabilização do índice ao longo do ano 2014, ele afunda entre 2015 e 2016, aqui é meados de 2016, não dá para ler, mas aqui é junho, julho de 2016, e de lá para cá, de uma certa maneira, você fica andando de lado, você não tem nenhuma tendência clara nem de melhora nem de piora, ou seja, o índice... hoje em dia está no nível próximo ao que tinha
em 2012, ou seja, 6 anos atrás, sem nenhuma tendência clara de melhora, pelo menos até o momento que nós estamos vivendo. Aqui é uma outra forma de vocês verem o índice olhando por ano. Quer dizer, na verdade, o 2012 é esse azulzinho. Olha aqui o índice melhorando. Aí chega em 2013, continua melhorando. Em 2014 ele está flutuando no nível mais alto. 2015 ele cai. 2016 ele continua caindo. Depois chega no meio do ano, ele se estabiliza. E a linha verde aqui de baixo, que é 2017, praticamente você fica muito próximo ao do ano anterior, a partir do meio do ano. E essa última linhazinha aqui é a nossa vida hoje, quer dizer, como é que anda esse índice até junho. Eu já tenho, acho que a Fernanda acabou não colocando julho, mas a gente isso não vai mudar muito. O interessante é o seguinte, se você olhar aqui, o mês de junho desse ano, o índice está muito parecido com no mês de junho do ano passado e que no mês de junho do ano retrasado. Ou seja, está absolutamente... Ele flutua ao longo do ano, tem um pouquinho de sazonalidade, mas ele está exatamente no mesmo nível. Quer dizer, você não tem uma tendência de recuperação, que é triste, né? Mas é a realidade que a gente vive. Vamos falar então do salário mínimo e um pouquinho de distribuição de renda também. Isso aqui, você já deve saber, mas eu não sei quanto vocês sabem do que é a lei do salário mínimo. Na verdade, a lei do salário mínimo que a gente está discutindo hoje é uma lei de 2011. É uma lei do primeiro ano do governo Dilma, não é isso? 2011. Então, ela orienta como é que o salário mínimo deve ser reajustado, né, a cada ano. E, basicamente, o que você tem é uma correção no início do ano, segundo o INPC, ou seja, a inflação do ano anterior. Então, você garante com isso a correção pela inflação. Mas, ao mesmo tempo, você acrescenta a taxa de crescimento do PIB de 2 anos anteriores. 2 anos porque você não tem uma ideia ainda da taxa de crescimento do PIB do ano anterior, né? As contas nacionais levam muito tempo a serem feitas, então você usa de 2 anos antes. É óbvio que uma política desse tipo, ela é muito favorável para o salário mínimo, especialmente em momentos de crescimento econômico, né? Porque vocês veem, se a economia cresceu em 2010, 7,5%, esses 7,5% foram repassados para o salário mínimo em 2012, 2 anos depois. Então, quer dizer, isso beneficiou muito o salário mínimo. E sempre que tem crescimento na economia, esse crescimento é repassado para o salário mínimo. Então, o salário mínimo passa a ter aumento real ao longo do tempo. Essa lei ela é válida até janeiro, quer dizer, do ano que vem, então o próximo reajuste ainda vai ser feito por conta dessa lei. Ela tem sido muito criticada, a legislação, nesse momento que a gente vive com essa crise fiscal, né, com as dificuldades nas contas públicas, porque o salário mínimo é o piso da Previdência. Esse que é o grande problema para as contas públicas, é o salário mínimo ser o piso da Previdência, e o piso da Previdência é a regra básica de remuneração de quem está na Previdência. Quer dizer, o grosso das pessoas do regime geral recebem o salário mínimo. E, em contrapartida, quer dizer, isso aqui é o lado ruim. O lado bom é o efeito da política de salário mínimo sobre a distribuição da renda. Isso aí é reconhecido por todo mundo, quer dizer, as pessoas sabem, tem pessoas que acham que talvez essa não é a melhor maneira de redistribuir renda, mas que houve melhora na distribuição da renda, que essa melhora está associada ao crescimento do salário mínimo nesse período, eu acho que isso aí é consensual entre os economistas. Bem, isso aqui é o que aconteceu com o salário mínimo. Salário mínimo real, gente, olha que fantástico. O salário mínimo real, eu inclusive quis fazer uma coisa assim bem de longo prazo, para vocês verem 30 anos, né, de crescimento do salário mínimo. Quer dizer, na verdade, o salário mínimo isso aqui está medido em reais de 2018, reais atuais. O nível do salário mínimo de 95 em reais atuais era da ordem de R$400. Hoje em dia está quase R$1.000, está R$954. Mas significa que ele cresceu muito nesse período todo. São 30 anos, é verdade. E tem momentos em que você cresce mais, entendeu? Você tem momentos... Quer dizer, aqui é Fernando Henrique Cardoso, até 2013, ele já vinha crescendo. Aqui é o governo Lula. O governo Lula, com certeza, foi o período em que o salário mínimo cresceu mais. E o que é interessante é o seguinte, não tinha essa lei do salário mínimo no governo Lula. Né? Quando a gente fica discutindo, tira a lei, bota a lei, não sei o quê, é muito mais uma política de governo. Quer dizer, o governo quer aumentar o salário mínimo e dá um jeito de aumentar o salário mínimo, que é um decreto presidencial.
Agora, se nego quer lei, então bote-se lei, porque as pessoas ficam com medo, né? Porque quem vem aí, não sei o quê, de repente vai ferrar o salário mínimo, ponha-se uma lei para garantir. Mas nem é preciso ter lei, porque olha aqui, o período de maior crescimento do salário mínimo, que é esse período que está aqui, ó, que vai até aqui, é o período que não tinha legislação. A legislação começa aqui, ó, começa aqui nesse momento. E esse primeiro aumento aqui é muito grande, porque é o de 2012, que pega o PIB de 2010. Então é isso, e depois de lá para cá, o salário mínimo continua crescendo. Esse último número aqui está incompleto, que é 2018, o ano não acabou, mas de qualquer forma, essa é a história do salário mínimo. E esse crescimento é de 400 para, o que é isso aqui? Alguma coisa perto de 1.000, gente. É quase 150% de crescimento. Isso é uma coisa muito impressionante, é muito grande. Bem, aqui é só para comparar o salário mínimo com o salário médio. Eu peguei aqui com os dados ainda não estou enxergando direito. Eu estou com problema de vista, é verdade. Você bota uma coisa mais forte aí. Então diga para mim. Só? Então não tem muito o que falar. Então não, tudo bem. Isso aqui é só para mostrar a evolução do salário mínimo com o salário médio, segundo a PNAD até 2014. Aqui eu fiz uma coisa do tipo interessante. Aqui eu dividi a relação entre a remuneração média, usando agora a PNAD contínua, os dados da PNAD contínua, você vê que é um serrotezinho, porque isso aqui é a relação, ela é em torno de 2 e pouco, 2,2, 2,4, ou seja, o salário médio é cerca de 2 vezes e pouquinho maior que o salário mínimo. E como eu estou pegando dados mensais, então ele cai muito quando o salário mínimo aumenta, depois vai diminuindo ao longo do ano, depois quando o salário mínimo aumenta ele cai muito, a relação, mas ela tem ficado em torno de 2 e pouco. Tá? Isso aqui, a parte que eu tenho que falar, não tem como evitar, porque isso aqui é a parte da distribuição da renda do trabalho, e aí a gente tem aqui o Gini calculado, e o que eu acho que é muito interessante aqui é o seguinte, isso aqui é a média, porque isso aqui a gente fez com a PNAD contínua, então você tem vários valores ao longo do ano, mas isso aqui é a média do ano. O Gini, como vocês devem saber, é um número que quanto menor, melhor. E vocês veem que o Gini realmente veio caindo. O que me impressionou um pouco aqui é que até 2016, por incrível que pareça, o Gini da renda do trabalho, ele diminui, segundo a PNAD contínua. E eu gosto mais, inclusive, dessa variável aqui do que do Gini, porque essa aqui pega a renda dos 10% que ganham maiores rendimentos e divide pela renda média dos 10%, dos 40% com menor rendimento. Então dá uma ideia do rendimento médio. Lá em cima, o rendimento médio aqui embaixo. E a relação entre esses rendimentos. Você vê que essa relação também veio caindo, de 12,5 até 11,9. Mas em 2017, ela volta a crescer, ou seja, você não consegue mais melhorar a distribuição de renda depois, na medida que a economia continua afundando, não recupera a coisa e tal. Mas até 2016 foi um resultado que me surpreendeu. Bem, então, como não tenho mais tempo, eu não vou mostrar para vocês. Eu queria mostrar para motivar você, mas não tem problema, não precisa ver isso aqui agora. Isso aqui agora é simplesmente o que eu fiz aqui, foi tentar associar o rendimento médio dos décimos da distribuição da renda do trabalho com o salário mínimo e com o PIB, para ver qual teria sido o efeito do salário mínimo e do PIB em relação aos rendimentos médios do trabalho, desde o 10º superior até o 10º inferior. E aí a gente fez isso aqui, usou logaritmo para poder estimar elasticidade, e aí vocês veem nesse modelo mais simples, sem diferença, porque tem com diferenças e sem diferença. Eu vou só explorar isso aqui de cima rapidinho para vocês. É o seguinte, isso aqui é a metade inferior, 50% de rendimentos menores e 50% de rendimentos maiores. Isso aqui seria o efeito do salário mínimo sobre esses dois grupos. Você vê que ele é mais forte por a metade inferior, seria uma ideia da elasticidade. E esse aqui é o efeito do PIB. O efeito do PIB ele não muda muito para os dois grupos, mas o salário mínimo tem um efeito mais forte para o rendimento médio do trabalho do grupo de baixo. Você pode ver isso aqui pelos décimos, a gente não vai ver. É só agora, é só falar do futuro da política do salário mínimo, quer dizer, para onde é que a gente pode ir. Bem, o que eu falei com vocês, ela vai terminar no início de 2019 e vai ter que se decidir alguma coisa, o que faz com isso. Se não fizer nada, acaba a política do salário mínimo, eventualmente vai se tentar substituir por outra. Eu vejo pelo menos 3 alternativas. A alternativa assim, mais favorável ao salário mínimo
seria, obviamente, manter a lei para frente. Margarida não gosta da lei, né, Margarida? Eu sei que você não gosta da lei. Tudo bem. Eu acho que não tem problema. Não tem problema. Eu não vou discutir isso com você. Mas é só para dizer que essa é uma alternativa. Tá? Você sabe disso. A segunda alternativa, mais na linha da PEC 241, né, a PEC 241, do limite dos gastos públicos, teto dos gastos públicos, ela diz que você poderia, daqui para frente, só aumentar os gastos públicos segundo a inflação. Então, segundo a inflação, no caso, para o salário mínimo, a gente pensaria em corrigir apenas pela inflação, digamos, pelo INPC, que é o que tem mais a ver com o salário mínimo. Então, você acaba com esse negócio de dar aumento do PIB e ficaria só com a inflação, para você não ter perdas por conta da inflação. E a terceira alternativa é a gente voltar à situação antes de 2011, que é não ter lei de salário mínimo. Para que ter lei de salário mínimo? De repente não precisa ter. Precisa? Não sei. O período mais favorável ao salário mínimo não tinha lei. Tinha um desejo, né, uma vontade política de se aumentar o salário mínimo e se aumentou. Mas não tinha lei. Quer dizer, a lei é muito para proteger, porque a gente está com medo. Quem é que vem aí? Quem é o próximo presidente? O cara pode ferrar com o salário mínimo. Bote-se uma lei para proteger. Mas não precisa ser obrigatoriamente assim. Bem, então, a conclusão, agora finalmente a conclusão, é só um resuminho rápido do que eu apresentei aqui. Quer dizer, entre 2004 e 2014, o mercado de trabalho apresentou resultados bem favoráveis. Até 2014, você estava gerando empregos formais, por incrível que pareça. A crise de 2015-16 trouxe forte retrocesso no mercado de trabalho, como eu procurei mostrar. Desde 2017, a economia vem apresentando um ritmo de recuperação ainda muito lento, e o mercado de trabalho tem seguido esse ritmo lento da recuperação econômica, e, portanto, nós ainda estamos com desemprego muito alto e com a informalidade também muito alta. O salário mínimo contribuiu no passado, como vários trabalhos acadêmicos mostraram, e eu também procurei mostrar. Ele contribuiu no passado favoravelmente para a melhora da distribuição da renda em geral e renda do trabalho em particular, e aqui no nosso modelinho a gente procura verificar essa melhora até 2016, que é o que aparece. Até 2016, aparentemente, você continua melhorando. Mas, tendo em vista as dificuldades da economia e a atual crise fiscal, certamente haverá pressões para que o reajuste agora, que após o reajuste de janeiro de 2019, a legislação seja modificada. E a gente, obviamente, não tem a menor ideia do que vai acontecer, até porque a gente não sabe o que vai acontecer em outubro, por conta das eleições. Então, gente, vocês desculpem, eu sei que eu passei do tempo, mas é difícil.